Meu nome é Jó. Habito na terra de Uz, um lugar distante, silencioso, onde o deserto se estende até onde os olhos cansam. É aqui que minha história começa, não entre ruínas ou lamentos, mas entre pastos férteis, filhos sorridentes e noites tranquilas sob um céu de paz. Sou homem de coração íntegro. Temo a Deus com reverência, não por medo, mas por amor. Detesto o mal, como se o enxofre do inferno estivesse em cada sombra que tenta corromper os passos do justo. A justiça não é apenas algo que pratico, é o chão em que piso, o alimento da minha alma. O Senhor me abençoou. Tive 7 filhos e 3 filhas. Um número completo, como se a bênção tivesse vindo com a assinatura do próprio céu. Minhas terras se estendem além do que consigo ver. Milhares de ovelhas pastam sob minha guarda. Bois, camelos, jumentas, tudo prospera. Os servos me respeitam, não por imposição, mas por amor. Caminho pelas ruas de Uz com o respeito dos anciãos e o olhar confiante dos jovens. Mas o que mais estimo não é o que possuo. Meu maior tesouro está nas madrugadas em que me levanto, antes do nascer do sol, para interceder por meus filhos. Quando terminam suas festas limpas, familiares, ofereço sacrifícios ao Senhor. Digo a mim mesmo, talvez tenham pecado em seu coração. Talvez tenham blasfemado contra Deus sem saber. Assim é meu cuidado. Pois, mais do que herdeiros das minhas terras, quero que sejam herdeiros do temor do Senhor. Vivo assim há anos, sem escândalos, sem vícios, sem lamentos. Minha esposa repousa tranquila ao meu lado. O riso dos meus filhos ecoa nas salas amplas da nossa casa. E cada dia parece uma prece respondida. Mas algo em mim sempre soube. A prosperidade é uma flor que cresce à beira do abismo. Ela é bela, sim, mas frágil. E embora não tenha confessado isso nem aos meus servos mais íntimos, sempre pressenti que nenhuma alegria neste mundo é eterna. Não por desconfiança, mas porque conheço a natureza da vida sob o sol. O Senhor dá, e o Senhor, se quiser, pode tomar. Contudo, jamais imaginei que o céu um dia se abriria, não para derramar bênção, mas para permitir uma prova que nenhuma alma deseja. Dizem que nos céus há concílios. Não compreendo todos os caminhos do Altíssimo, mas sei que até os anjos se reúnem diante dele. E num desses dias, um entre eles, chamado Satanás, apresentou-se. O Senhor, em sua soberania, me mencionou. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A pergunta não foi uma acusação, mas uma afirmação, uma honra. Mas a resposta do inimigo foi cruel como veneno. Porventura teme Jó a Deus de balde? Como se minha fé fosse uma troca. Como se eu adorasse ao Senhor apenas porque Ele me dá o que desejo. E então, começou a prova. Mas eu, Jó, ainda não sei de nada disso. Neste momento, continuo vivendo meus dias sem saber que a balança celeste começa a pesar mais do que bens, mais do que saúde. Começa a pesar minha alma. É noite em Uz. Meus filhos estão reunidos na casa do primogênito, em mais uma refeição entre irmãos. Amanhã, como sempre, oferecerei sacrifícios ao Senhor, por amor, por zelo, como sempre fiz. Mas amanhã, tudo mudará. O sol ainda mal havia subido, e eu já me preparava para o sacrifício. Era um dia como tantos outros. O céu não dava sinais. Os pássaros cantavam. O vento passava leve entre as tendas. Mas o que os olhos não veem, o espírito às vezes pressente. Há silêncios que não são vazios, são densos, como se algo estivesse à espreita. E naquele dia, o silêncio era como um presságio. Um servo se aproximou às pressas, ofegante, com o rosto branco como a neve do Monte Hermon. Mal pôde respirar antes de falar. Os bois lavravam, e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus atacaram, os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Antes que meu coração pudesse absorver o golpe, outro servo surgiu, ainda mais aflito. Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Mal ele terminava,
um terceiro corria ao meu encontro. Os caldeus formaram 3 bandos, deram contra os camelos, os levaram e mataram os servos. Só eu escapei para te trazer a notícia. E então, o último mensageiro. Sua voz era mais um lamento do que palavras. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho. Veio do deserto um grande vento que deu nos 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e morreram todos. Só eu escapei para te trazer a notícia. Meus joelhos fraquejaram, caí por terra. Rasguei meu manto, rapei a cabeça. Meus filhos, cada um deles, meus servos, fiéis, meus rebanhos, tudo o que construí. Em um só dia, fui levado do topo à poeira. Mas naquele momento, antes que a dor virasse revolta, antes que a alma fosse vencida, algo mais alto me sustentou. E eu, da terra onde me lancei, disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não pequei, não acusei a Deus, mas confesso, não compreendia. A dor ainda não tinha nome. Era um vazio cortante, um vácuo que sugava a luz do peito. Fiquei em silêncio, um silêncio que grita dentro, como um rio sem margens, pronto para romper. Mas o que pensei ser o limite não era o fim, era apenas o começo. Poucos dias se passaram. Minha pele começou a arder. Primeiro coceiras, depois feridas. Chagas se abriram dos pés à cabeça. Nenhum bálsamo aliviava. Me afastaram da cidade. Sentei-me no monte de cinzas. Peguei um caco de telha para me raspar. Estava só, desfigurado, indesejado. Minha esposa, ao ver-me naquele estado, desfeita pela dor, prostrada pela perda, me disse: ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas respondi com lágrimas que não ardiam só por fora. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Até ali não pequei com os lábios, mas dentro, a guerra começava. É estranho como a alma, ao perder tudo, começa a buscar sentido onde não há palavras. É como se eu fosse um homem partido, metade fé, metade espanto. Eu cria, ainda creio, mas meus olhos não viam mais o rosto do Senhor. E então vieram 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Ao me verem de longe, mal me reconheceram. Choraram, rasgaram as vestes, sentaram-se comigo no chão. Ficamos 7 dias em silêncio. 7 dias, onde nem as lágrimas ousavam cair. Eles pensaram que estavam me consolando, mas havia dores que palavras humanas jamais alcançam. E no 8º dia, falei. Mas o que saiu de minha boca não foi oração, nem louvor, nem esperança. Foi desespero. No 8º dia, quando a dor já não cabia no peito e o silêncio parecia sufocar mais que as palavras, abri a boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Não a Deus, nunca a Deus, mas desejei que o dia em que nasci não tivesse existido, que as estrelas daquela madrugada se apagassem para sempre. Pereça o dia em que nasci, eu disse. E não era um grito de blasfêmia, mas de desespero. Eu, que outrora ensinava os fracos a se firmarem, agora me via fraco, esmagado pelo peso de perguntas sem resposta. Por que nasci, se para isso? Por que a vida me foi dada, se me seria arrancada assim em pedaços? Foi então que meus amigos, aqueles que vieram me consolar, começaram a falar. E cada palavra deles, que deveria ser bálsamo, tornou-se espinho. Elifaz foi o primeiro. Com voz firme e convicção nos olhos, ele disse que nenhum inocente perece, que todo sofrimento é fruto de algum erro oculto. Lembra-te, qual inocente jamais pereceu? O que ele dizia fazia sentido, aos olhos da razão humana. Mas eu sabia que minha integridade permanecia. Eu não tinha pecado contra Deus em oculto. Eu o temia, eu o amava. E, no entanto, tudo me fora tirado. Tudo. Como então explicar o que não se encaixava nas lógicas do mundo? Bildade veio em seguida. Seus conselhos vinham com rigidez. Disse que meus filhos morreram porque pecaram, e que se eu suplicasse a Deus, Ele restauraria minha justiça.
Como suportar ouvir isso? Meus filhos, que criei no temor do Senhor, que intercedi por eles com sacrifícios antes de cada amanhecer, será que os julgam mortos por iniquidade? Aquilo perfurava meu coração. Zofar foi ainda mais duro. Afirmou que Deus me havia punido menos do que eu merecia. Palavras que cortavam como lâmina. E assim seguiram, por dias, cada um em sua vez, acusando-me de falta, de hipocrisia, de esconder pecados. E eu, doente, desfigurado, sozinho, lutava não apenas contra as chagas da pele, mas contra o peso esmagador da injustiça. Minha alma se debatia. Eu sabia que Deus é justo, sabia que Ele é santo, mas então por que Ele me tratava como inimigo? Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Foi o que ousei perguntar. Meu clamor não era de revolta, mas de busca. Eu precisava entender. Precisava ver Deus. Precisava que Ele respondesse. Lembrei-me de dias passados, quando a luz de sua face me guiava, quando os jovens me honravam nas portas da cidade e os anciãos silenciavam diante da minha palavra, quando lavava os meus passos com leite e a rocha me derramava ribeiros de azeite. Mas agora, eu era zombado, rejeitado, apontado por meninos, afastado como imundícia. Minha oração se tornou grito. Pedi que Deus me ouvisse, que me julgasse, que pesasse minha integridade em balança justa, porque ainda que a carne apodrecesse em mim, minha consciência clamava inocente. Mas mesmo nesse vale de cinzas, mesmo rodeado por vozes que me feriam mais que consolavam, eu não amaldiçoei o nome. Eu não o neguei. Só queria vê-lo, entendê-lo. Oh, se eu soubesse onde encontrá-lo. E foi então que uma nova voz se ergueu. Uma voz jovem, diferente. Eliú. Ele esperou os mais velhos falarem, e depois se manifestou. Repreendeu a eles, e a mim. Suas palavras traziam algo mais vivo, mais inflamado, como se a verdade estivesse mais próxima em seus lábios. Ele dizia que Deus fala assim, de muitas maneiras, ainda que o homem nem sempre o perceba, e que talvez naquela dor o Senhor estivesse me corrigindo, não por causa de um pecado específico, mas para me ensinar algo mais alto. Suas palavras mexeram comigo. Não me trouxeram respostas claras, mas abriram espaço em meu coração para o que viria. Pois o vento se levantaria, e nele uma voz falaria, e nenhuma alma sairia a mesma depois de ouvi-la. Eu havia falado. Tentei argumentar, questionei, clamei. Pedi um tribunal. Desejei um mediador entre mim e Deus. Clamei por respostas, por justiça. Gritei minha dor. Fui confrontado por amigos, por um jovem zeloso chamado Eliú, e ainda assim meu coração permanecia suspenso no abismo do silêncio divino. Mas então, o vento soprou. Não era um vento comum. Era como se a própria criação prendesse o fôlego. O ar mudou, o céu se calou, e do meio da tormenta, o Senhor falou. Sim, Deus respondeu-me do redemoinho. Não era o tipo de resposta que eu esperava. Ele não explicou meus sofrimentos. Não justificou o que havia acontecido. Não revelou os bastidores celestiais que haviam me colocado à prova. Ele não disse, Jó, veja, foi um teste. Não, ele falou de si mesmo. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Fiquei mudo. Minhas palavras, antes tão afiadas, calaram-se diante da sua presença. Ele começou a me fazer perguntas. Perguntas que nenhum homem pode responder. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu do ventre? E ele continuou, falando da neve, da chuva, do relâmpago que corta o céu, do nascimento dos cabritos monteses, das estações marcadas por sua mão. Ele me conduziu pelas profundezas do mar e pelas alturas do céu, mostrando que há um saber divino que ultrapassa qualquer compreensão humana. Falou dos animais, o corvo, o leão, a cabra, o avestruz, o cavalo, o falcão, e do behemote, criatura poderosa e misteriosa, e do leviatã, tão terrível que nenhum homem ousa enfrentá-lo. A cada palavra, meu orgulho era desfeito.
Não havia acusação nele. Havia majestade, santidade, um brilho tão alto que me fazia ver quão pequeno eu era e quão grande ele sempre foi. Entendi, enfim, que minha dor não era o centro do universo. Deus não precisava me explicar seus caminhos para ser justo. Ele é Deus, e isso basta. Ele governa tudo com sabedoria incomparável. A vida, o sofrimento, a alegria, o tempo, tudo está debaixo do seu domínio. Antes, eu conhecia o Senhor por ouvir falar. Minhas orações, meus sacrifícios, meu temor eram sinceros, mas ainda envoltos por véus. Agora não mais, pois vi, não com os olhos de carne, mas com os olhos da alma. A voz dele atravessou o vendaval e calou todos os meus porquês. E então falei, mas não como antes. Falei com os lábios quebrantados. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Não me arrependi por pecados ocultos, pois meu coração fora íntegro diante dele. Arrependi-me por ter tentado limitar Deus aos meus próprios parâmetros de justiça. Arrependi-me por ter tentado exigir explicações, quando o que eu precisava era confiança. Não o compreendi totalmente, mas vi sua glória, e isso mudou tudo. Enquanto o vento cessava e o silêncio voltava à terra, algo dentro de mim já não era o mesmo. A dor permanecia. As perdas eram reais, mas agora havia uma certeza mais profunda. Deus vê, Deus fala, Deus está, e ele ainda não havia terminado. O vento cessou, a voz silenciou, mas dentro de mim algo permanecia aceso, como brasas que não se apagam com o tempo ou com a dor. Não era mais a angústia, nem a perplexidade. Era temor, não o que paralisa, mas o que desperta. Temor santo, como o de quem caminhou por um vale escuro e saiu com os olhos iluminados. A presença do Senhor havia me confrontado, não com condenação, mas com revelação. Eu havia falado além do que sabia. Agora entendia. Há um mistério na dor que nem sempre será revelado, mas Deus permanece justo, sempre. Enquanto refletia nas palavras do Altíssimo, uma nova cena se desenhou. O Senhor não me deixaria com dúvidas quanto à sua justiça, nem a mim, nem aos que me acusaram. Voltou-se aos meus amigos e disse: A minha ira se acendeu contra Elifaz e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ali, diante do céu e da terra, Deus reafirmou minha integridade. Não porque eu fosse isento de falhas, mas porque fui verdadeiro no meu sofrimento. Eles, com seus discursos retos aos próprios olhos, erraram. Tentaram defender a justiça de Deus com teologias rígidas, frias, que não conheciam o coração do Pai. Falaram de Deus, mas não o conheciam. Deus ordenou que eles trouxessem holocaustos, e mais, que eu orasse por eles. Eu, o homem ferido, enlutado, doente, fui chamado para interceder por aqueles que haviam me acusado, e eu o fiz, sem mágoa, sem resistência. Pois quando se vê a glória de Deus, os ressentimentos se dissolvem como a neblina diante do sol. E então, a restauração começou. Não foi uma recompensa como muitos pensam. Deus não me pagou por ter suportado. Não foi barganha, foi graça, misericórdia. Deus restaurou minha sorte porque quis, porque é bom, porque mesmo quando nos leva ao fundo, é capaz de nos erguer com mãos que não ferem, mas curam. O Senhor me deu o dobro de tudo o que eu possuía. Vieram os irmãos, as irmãs, os antigos conhecidos, antes calados, agora consolando. Cada um trouxe prata, ouro, ternos de vestes. Minhas propriedades se multiplicaram, ovelhas, camelos, bois, jumentas. Tudo voltou, e mais. Tornei a ter filhos, 7 homens e 3 mulheres. E as filhas, oh, como eram belas! Dei-lhes nomes que ainda hoje trago no coração: Gemima, Késia e Queren-Apuque, e lhes dei herança entre os irmãos, porque a graça não conhece o limite da tradição. Vivi ainda 140 anos.
Vi filhos, netos, bisnetos. A vida voltou. Mas eu não era mais o mesmo. O homem que antes conhecia Deus pelas palavras, agora vivia com os olhos fixos nele. A dor deixou marcas. Sim, mas marcas santificadas. Como cicatrizes que contam histórias de um encontro real com o Eterno. E então, quando chegou o tempo, fechei os olhos. Não com medo, mas em paz. Porque eu sabia, aquele que permitiu minha queda foi o mesmo que sustentou minha alma. E agora, com olhos eternos, vejo não só sua justiça, mas sua glória sem véus. Não entendi tudo, não precisei, pois agora sei, para sempre, que o Senhor é bom, e isso me basta.